Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos, é sempre um prazer muito grande em revê-lo e estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, que você já conhece, esse cara aqui da foto, Cláudio Cardoso, sempre um prazer muito grande estar em sua simpática e carinhosa companhia. Então, meus amigos, mais uma vez aqui, reunidos para tratar da minha e cada vez também da sua queridíssima contabilidade geral. Então, dentro do momento em que estamos no nosso curso, no estudo das operações contábeis, segundo momento do nosso curso, sucedendo a contabilidade introdutória, vamos continuar falando de operações com mercadorias. Então, em nossa aula anterior, trabalhamos o polo positivo das operações com mercadorias. Fizemos o estudo das receitas que envolvem a venda de estoques, a venda de mercadorias. Na aula de hoje, vamos concluir o estudo de operações com mercadorias, trabalhando o polo negativo de uma operação de venda de mercadorias, o custo das mercadorias vendidas, o nosso bravo CMV. E então, ao final da aula, poderemos comparar a receita de vendas com o CMV, buscando o resultado com mercadorias, lucro ou prejuízo operacional bruto. Teremos então também, ao final da nossa aula, a oportunidade de resolver bastantes questões a respeito deste assunto. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso trabalho. Então, gente, lembrando de nossa aula anterior, quando a gente pensa em apuração de resultado com mercadorias, a gente está falando do estudo da receita bruta, valor nominal da venda, diminuída das deduções da receita bruta, né? Vimos aqui devoluções de vendas, abatimento sobre vendas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos e contribuições que incidem sobre esta venda, como o ICMS. E da receita bruta, tirando as deduções, chegamos à receita líquida de vendas, ou também conhecida como vendas líquidas. Então, até aqui, já conhecemos na aula passada. Na nossa aula de hoje, o enfoque é trabalhar em cima desse cara aqui em amarelo, o custo das mercadorias vendidas, para então poder comparar receita líquida com o CMV, buscando o resultado operacional bruto, lucro ou prejuízo operacional bruto, também chamado resultado com mercadorias. Então, meus amigos, com foco no CMV, como vimos, né, na aula passada, para analisarmos o resultado com mercadorias de uma sociedade, podemos destacar o estudo de dois componentes, o polo positivo, as receitas de vendas de mercadorias, já estudadas na aula anterior, e o polo negativo, o custo das mercadorias vendidas. Então, ao longo do estudo, percebemos que a metodologia de apuração das receitas de vendas é única. Então, nós vimos aqui uma única maneira de calcular a receita bruta, as deduções desta receita bruta, a receita líquida. Porém, na aula de hoje, no estudo do CMV, o estudo do CMV depende do tipo de controle de estoque que a empresa efetua. Então, na aula de hoje, veremos que a empresa pode manter um acompanhamento permanente de seu estoque, registrando, então, de maneira tempestiva todos os fatos que alterem a composição desse estoque. Então, vai ter lá uma ficha de controle de estoque. Toda vez que entrar mercadoria, porque, por exemplo, eu fiz uma compra, eu vou lá e registro a entrada. Toda vez que vender mercadoria e a mercadoria sair do estoque, eu vou lá e registro nessa ficha a saída. E eu, então, mantenho um controle permanente de quanto eu tenho em estoque. Isso vai ser o que nós chamamos de inventário permanente. Seja dessa forma, seja por meio do que nós chamamos de inventário periódico, o famoso fechado para balanço. Você conta o que você tem no início do ano, conta o que você tem no final do ano, né? Pega o que você tinha no início do ano, soma a ele as compras de mercadorias que você efetuou, pega lá as notas fiscais, soma ao que você tinha no início do ano as compras de mercadorias e pensa, eu tinha 100 em estoque no início do ano. Pega aqui as notas de compras. Tem quanto de nota aí? 500. Então, 100 mais 500 era para ter 600. Mas quanto é que tem no final do ano? Conta aí. Não tem 600 não, só tem 400. Para onde foram os outros 200? É o que eu vendi. Então, a gente vai fazer uma espécie de conta de chegada, tá certo? A partir do famoso fechado para balanço, para poder descobrir no final do ano qual foi o custo da mercadoria vendida. Então, essa vai ser a nossa outra metodologia, o que nós chamamos de inventário periódico. Maravilha? Então, tá bom.
A respeito de estoques de mercadorias, foi publicado o pronunciamento técnico CPC número 16, denominado estoques, aprovado pela deliberação CVM 575 de 2009 e pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1273 do ano de 2010. Então essa norma, o nosso queridíssimo CPC 16, vai trazer algumas informações interessantes, úteis para a gente em termos de prova, como por exemplo, quais são os métodos de controle de acompanhamento permanente do estoque, dentro do inventário permanente, quais são os métodos aceitos. Vai trazer também, importantíssimo e primeiro objetivo da nossa aula de hoje, o conceito do que é o custo de um estoque. Veremos assim como a receita, que também no custo eu vou ter um valor nominal. Comprou mercadorias por 100. Isso vai ser aquilo que a gente chama de compra bruta. Porém, alguns fatores, algumas variáveis poderão influenciar no momento daquela compra, levando a um registro final daquele estoque por um valor diferente da compra bruta. Um valor que nós vamos chamar aqui de compra líquida. Então, o CPC 16 nos ensina o que inserir e o que não inserir no custo dos estoques. Extraído então do CPC 16, o que é um estoque por definição? Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Então é a definição clássica de estoque. Minha empresa é uma empresa comercial que pratica intermediação. Os ativos que eu mantenho para venda no curso normal, dentro do meu objeto social, é aquilo que nós chamamos de estoque. Se estivéssemos falando de uma indústria, os produtos em processo, o processo de produção para essa venda, portanto, uma indústria, aquele trabalho, matéria-prima, mão de obra aplicada à matéria-prima, transformando matéria-prima em produto final, durante esse processo, o que a gente lá em contabilidade de custos chama de produtos em processo, também são considerados estoques. E finalmente, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Então eu posso ter estoques de matéria-prima. Olha aqui, na forma de materiais para ser transformado. Ou estoque de material de consumo. Lápis, papel, caneta, papel higiênico, para ser consumido. Isso tudo é estoque. Mas para a gente, em termos de prova, e nessa aula de hoje especificamente, nos interessa o estoque destinado à venda no curso normal dos negócios. Bom, estoques então compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por um varejista para revenda, ou terrenos ou outros imóveis para revenda. Tudo que o comerciante, que o varejista compre com a intenção de revender no curso normal de seus negócios, para praticar a sua intermediação, é aquilo que nós chamamos de estoque. Então, olha só, gente. Ainda dentro do CPC 16, quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens deve ser reconhecido como uma despesa no período em que a respectiva receita é reconhecida. E isso aqui, gente, nós já fizemos. Quando nós, lá em contabilidade introdutória, estávamos fazendo o nosso exercício dirigido de débito e crédito, nós tínhamos dentro dos fatos contábeis acontecidos na nossa empresa a venda de mercadorias. E em dado momento nós fizemos a compra da mercadoria. E quando comprou a mercadoria, a gente debitou o ativo, debitou o estoque e creditou caixa ou bancos, porque comprou a mercadoria, por exemplo, à vista. Quando ele vai e vende a mercadoria, a gente é forçado a perceber que se a companhia vendeu a mercadoria, ela não mais possui aquele estoque. Então ela tem que dar baixa do saldo da conta de estoque. Tem que creditar a conta de estoque. E a contrapartida devedora da baixa na conta do estoque foi uma despesa, denominada CMV, custo da mercadoria vendida. Não é isso? Então o CPC 16 escreve, traz para a literalidade aquilo que a gente já conhecia na prática contábil há bastante tempo, e a gente passa então a partir de agora a estudar este CMV, tá certo? Ou, mais especificamente ainda, estudar primeiro o custo do estoque, para depois pensar no valor do CMV. Então, gente, vamos pensar aqui no funcionamento da conta estoques. A conta estoques, uma conta de ativo, uma conta com natureza devedora, é debitada sempre que eu compro estoque. Então, nós podemos imaginar aqui uma situação que é aquela, já começando a apresentar a ideia
do inventário periódico, aquela situação de chegar lá no dia 1º de janeiro e fazer a contagem física do estoque. E dizer, olha, conta aí, ô João. A João vai lá, conta, tá, tenho aqui R$100 em estoque no dia 1º de janeiro. Bacana. Então, a gente deixa o tempo passar. Deixa aí o exercício, por exemplo, de 2013 passar. E ao longo do exercício de 2013, eu vou efetuando compras, né? E conforme eu vou comprando estoque, sempre que eu compro estoque, eu debito a conta que registra o estoque e credito caixa ou bancos. Então, as compras vão entrando aqui pelo polo devedor e serão registradas na conta estoques pelo seu custo de aquisição. Já já vamos entender melhor o que compõe ou não compõe este custo. Quando chega no final do ano, a gente vai lá e conta outra vez. Fala, João, conta de novo aí, 31 de dezembro. Ah, tá aqui, contei. E aí você já sabe qual é o saldo final da conta estoque. E aí aquela conta matemática que eu te falei, que já começa a ilustrar o inventário periódico. Se o João contou, dia 1º de janeiro, que tinha 100, se eu tenho notas fiscais que me provam que eu comprei durante o ano 500, se eu tinha 100 e comprei 500, eu esperava ter 600. Conta aí agora no final do ano, tem quanto? Não, só tem 400. Ora, para onde foram as outras 200? As outras 200 são aquele que eu vendi. E quando a companhia vende, ela vai creditar o seu estoque, dando baixa de seu saldo, e debitar a conta de despesa correspondente, denominada custo da mercadoria vendida. Portanto, o CMV nada mais é do que o valor creditado na conta estoque a título de saída de mercadorias. Muito bom. Então vamos lá. Como eu já apresentei a ideia para você, o nosso CMV, o estudo do CMV, ele tem duas maneiras diferentes de ser feito. Pode ser apresentado em prova de duas formas, de duas metodologias diferentes. O inventário periódico, que eu já, em primeiras palavras aqui, já descrevi, a coisa do fechado para balanço, de contar fisicamente o estoque no início e no final do ano e procurar o valor do CMV por diferença. Ou então, o inventário permanente, a empresa que mantém um acompanhamento permanente de seus estoques, usando fichas de controle de estoque e sendo, portanto, como veremos, capaz de aferir qual é o CMV de cada transação de venda. Começamos então a nossa discussão em cima do inventário periódico. Então ele é chamado de inventário periódico porque, a partir da sua adoção, as empresas passam a elaborar o inventário físico das mercadorias existentes em estoque somente no final de um período, que normalmente corresponde a um ano. Ah, Cláudio, mas peraí, você falou ainda agora que o cara contava no início e no final do ano. Eu estava mentindo um pouquinho, porque não precisa, né, gente? O cara conta, vamos lá, no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, se no final, no dia 31 de dezembro de 2012, eu tinha 500 em estoque, e esse é o estoque final de 2012, qual é o estoque inicial de 2013? É o mesmo estoque, né? Se no dia 31 de dezembro tinha 500, no dia 1º de janeiro do ano seguinte também tem 500. Então, o estoque final de um ano coincide ao estoque inicial do ano seguinte. Né? Não precisa ficar contando no dia 31 do 12 e no dia 1º para poder fazer a conta. É a mesma coisa. Então, a empresa passa a fazer o inventário físico, né? A contagem física do estoque ao final do ano, para poder fazer esse trabalho de comparação com as compras e buscar o CMV. É o famoso fechado para balanço. Assim, o resultado com mercadorias, o lucro ou prejuízo operacional bruto, que depende do cálculo desse CMV, só será conhecido no final do período. Então, é peculiaridade do inventário periódico que eu só consiga calcular o CMV de todo o exercício. O inventário periódico só me permite o cálculo do CMV do exercício inteiro, diferentemente e mais pobremente do que o inventário permanente. Porque no inventário permanente eu faço registro de cada transação. Então eu vou conseguir acompanhar o CMV de cada venda, consequentemente saber o lucro ou prejuízo de cada venda, e não como aqui, em que eu só sei o lucro ou prejuízo do período. Então o inventário permanente ele é um método mais rico, tá certo? Em termos de qualidade gerencial. Vamos lá. Então, gente, é um método mais simples, né? Portanto, menos eficiente do ponto de vista gerencial. Eu acabei de explicar por quê. Mas, Cláudio, se o inventário permanente é melhor, por que todo mundo não faz o permanente? Porque o inventário permanente dá muito mais trabalho. Né? O inventário permanente, o cara tem que manter fichas de controle de estoque, tem que ter gente ali
para poder ficar anotando nas fichinhas, no controle sempre que compra, sempre que vende, é, portanto, um método mais caro, né? O inventário periódico, ele é mais barato, pode então ser colocado em prática para empresas de menor porte, que talvez nem precisem de qualidade gerencial tão grande para poder fazer a sua gestão. Maravilha? Qual é então a lógica do método? Já demonstrei aqui para vocês. Vamos pensar no funcionamento da conta de estoques, para podermos entender a lógica matemática utilizada. A empresa faz a contagem física de seus estoques no final do exercício, digamos, de 2012, 31 de dezembro de 2012, ele conta seu estoque. Esse estoque final de 2012 coincide, claro, com o estoque inicial de 2013, que é o ano que eu quero analisar. Então, o valor encontrado como estoque final do ano anterior corresponde ao estoque inicial do ano seguinte. Então, estamos diante do estoque inicial de 2013. A partir daí, a empresa vai começando a fazer compras de mercadorias e, naturalmente, vendas também. Só que quando ela vende, ela não faz nenhum registro, como veremos aqui. Ela não faz nenhum registro contábil, ela não sabe qual foi o CMV de uma única transação, né? O que ela tem? As notas fiscais de compra de mercadoria. Então, ela chega no final do ano, pega aquele bolo de nota de compra e, né, soma, diz, olha, comprei, né, ao longo do ano 500, como eu disse. O estoque inicial era 100. 100 mais o que eu comprei 500, eu esperava ter 600. Não tivesse então nós vendido nada, nós tivéssemos feito venda nenhuma, o estoque final seria 100 mais 500, seria 600. Só que não é, né? Como houve vendas no período, o estoque final será a soma do estoque inicial com as compras, diminuído do CMV. É aquilo que eu te falei. Se tinha 100, comprou 500, era para ter 600, final do ano não tem 600, tem 400, para onde foram os outros 200? É o que eu vendi. Então isso sai do funcionamento da conta de estoques, que nós já vimos aqui. Estoque inicial mais compras menos o estoque final vai nos levar ao CMV. Como é que você falou aí? Estoque inicial mais compras menos estoque final vai nos levar ao CMV? É exatamente isso. E eu acabei de narrar para você a equação, a famosíssima fórmula do inventário periódico. Atenção, essa fórmula é importantíssima para você em termos de prova. Então, o CMV é o estoque inicial de mercadorias, os 100, mais o que eu comprei no período, os 500, então eu teria 600, menos o estoque final. Não tem 600, só tem 400. 600 menos 400 é o que eu vendi, é o CMV, é 200. Ok? Então, veja e reveja esse slide 300 vezes para decorar a fórmula do inventário periódico. Tá certo? Muito bom. Então, vamos lá. Então, vamos supor agora aqui com outros valores. Imagine que uma empresa apurou seu inventário ao final de 2006 e encontrou 15 mil reais em mercadorias. Sabemos que ela comprou 30 mil ao longo de 2007. Então, final de 2006, ou seja, 1º de janeiro de 2007, ela tinha 15 mil. Ao longo do ano, comprou 30. Era se esperar que tivesse 45, mas não tinha. No final de 2007, contou de novo, apurou novo inventário. Encontrou apenas 20. Ora, se era para ter 45 e tem apenas 20, para onde foi a diferença? Então, se a gente quer calcular o CMV, nós faríamos. Olha aqui a fórmula matemática. A fórmula dentro do razonete. 15 mil de estoque inicial. Mais 30 mil que eu comprei. Esperávamos ter 45. Contamos no final do ano. Não tem. Só tem 20. Para onde foram os outros 25? O 25 é o que foi creditado na conta, é o nosso bravo CMV. Agora, o grande detalhe dessa história, porque isso aqui é facílimo, né, gente? Decorar essa fórmula, se fosse só isso, o inventário periódico, calcular o CMV desse jeito, se fosse só essa molezinha, eu não teria dito para você na aula passada que operações com mercadorias era um assunto complexo, era um assunto vasto e complexo, né? Então, o que pega nessa situação específica aqui? É que o estudo das compras é muito importante, né? Quando um problema, de maneira muito simplista, disser para você, olha, comprou mercadorias por 100 e não falar mais nada,
você vai entender, tá bom, comprou por 100, registrou por 100, a compra é 100. Maravilha. Só que geralmente não é isso que acontece. Como veremos a partir de agora, existem alguns fatores a influenciar a compra, podendo então afetar, alterar o valor de registro da compra no estoque. Comprar mercadorias por 100 significa que o valor da compra nominal, que o produto, nominalmente falando, valia 100. Isso é o que nós veremos, chamamos de compra bruta. Tudo bem. Mas teremos impactos aqui tributários em cima do valor dessa compra. Então, comprou por 100, mas tem IPI por fora, mas tem imposto de importação por fora, mas tem o ICMS por dentro que é recuperável, tem que tirar do custo. O que mais? Além de fatores tributários, vamos ter a possibilidade de deduções nas compras. Pode ter havido devolução de compras, abatimento sobre compras, descontos obtidos sobre compras. E, finalmente, aprenderemos também aqui que todo esforço necessário à colocação do estoque dentro da minha empresa, nas condições pretendidas pela administração, deve ser incorporado ao custo desse estoque. Portanto, se eu tive que pagar desembaraço aduaneiro, vamos pensar que seja um estoque que eu comprei de fora, desembaraço aduaneiro, tive que pagar armazenagem, tive que pagar frete, tive que pagar seguro do transporte, tudo isso não é despesa para a minha sociedade que comprou, mas deve ser ativado, deve ser apropriado ao custo de aquisição deste estoque. E então é esse estudo da transformação da compra nominal, da compra bruta, ao valor correto de registro em nosso estoque, o que nós chamamos de compra líquida, que nós passamos a fazer a partir de agora. Então, nessa fórmula, e se a questão for facílima, nós vamos trabalhar com o valor nominal, com o valor bruto, chamado compra bruta. Então, se não houver mais nenhuma circunstância envolvendo a compra na questão, a fórmula, simplesmente, que nós vimos aqui, vai resolver o problema. No entanto, muitos fatores podem influenciar o valor das compras de mercadorias e, sendo assim, o valor do CMV. Vamos, então, à introdução do conceito de compra líquida. Vamos ver como é que se transforma a compra bruta em compra líquida. Então, estudo das compras. Então, custo de aquisição. Cláudio, o que é o custo de aquisição de um estoque nos termos do queridíssimo CPC 16, já citado aqui na aula de hoje? Mais precisamente, em seu item de número 11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, então o valor nominal, os 100, impostos de importação e outros tributos, ou seja, impostos cobrados por fora e não recuperáveis, como o IPI, para uma empresa comercial. Vimos isso na aula anterior, na aula de receitas. Bem como custos de transporte, falei, frete, seguro, manuseio e outros, diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Como eu disse, tudo que a empresa gastar para colocar o estoque dentro da empresa nas condições que ela pretende, deve ser incorporado ao custo de aquisição. Descontos comerciais, abatimentos, devoluções e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, Cláudio falou de tudo isso, né? Falou que tinha aspectos tributários, você viu aqui imposto de importação e outros tributos. Falou que tinha que somar essas despesas diretamente ligadas à compra do bem. E falou que podia deduzir devoluções, abatimentos e descontos comerciais obtidos na compra de mercadorias. Então, vamos lá. Compra bruta. Compra bruta corresponde ao valor nominal da transação, como também acontecia com a venda bruta. A partir de agora, gente, a gente vai passar a fazer muita ligação da nossa aula de hoje com a nossa aula anterior, com a aula de estudo das receitas. Muito do que nós enxergamos sob o prisma de quem estava vendendo, vamos enxergar, só que agora de maneira inversa, pelo prisma de quem está comprando. Então, se quem vende por 1.000, 1.000 é o valor nominal da venda, é a venda bruta, quem compra por 1.000, exemplo também, esse é o valor nominal da compra. É o que nós chamamos de compra bruta. Perfeito? Então, se comprou mercadorias por 1.000, este é o valor real do produto comprado, essa é a minha compra bruta. Se só tiver isso no problema, ótimo, é isso que eu vou usar. Mas normalmente não é o que acontece.
Veremos então que, dependendo de algumas variáveis, poderemos ter sofrido ao final da operação um custo maior ou menor que esses 1.000. Ao valor do custo efetivamente sofrido, incorrido pela empresa para ter o estoque, denominamos compra líquida. Então, o valor que foi de fato registrado lá na conta de estoques a débito é o que nos interessa. É ele que nós denominamos compra líquida. Então, numa visão preliminar, para dar aqui uma visão abrangente do que faremos, vamos aqui a um processo de transformação completo do que seria uma compra bruta para uma compra líquida. Vou comentar muito rapidamente cada um desses itens e depois passamos a abrir cada um deles, contabilizar e entender um pouquinho melhor do que estamos falando. Então imagine você uma compra bruta, aqui em cima, no valor de R$1.000. Eu comprei então essa mercadoria de uma indústria. A indústria então manufaturou o produto, incorreu o fato gerador do IPI, então ela cobrou esse IPI por fora, né? Então eu paguei 1.000 do produto mais 100 de IPI. Você sabe, é o faturamento bruto para quem vende. Se o cara lá vendeu por 1.100, eu aqui paguei 1.100, paguei mais de 1.000. E o IPI para mim, comércio, não será recuperável, porque eu jamais terei IPI a recolher. Lembra da nossa aula anterior? Então se eu paguei por fora e não me recupero, ele é um sacrifício adicional. Vamos somar o IPI. Por outro lado, o ICMS é exatamente o inverso. O ICMS é um tributo por dentro. Então quando eu comprei por 1.000, já tinha embutido dentro daqueles 1.000, digamos 15% de ICMS. 150 eram ICMS. E o ICMS é um tributo não cumulativo, é um tributo recuperável na aquisição de estoque para empresas comerciais. Me dá direito de crédito contra o Estado daquele valor. Se eu passo a ter um crédito, se dos 1.000 que eu paguei 150 me dão crédito, não são sacrifícios para mim. Meu sacrifício é menor. Então eu vou diminuir o ICMS. Idêntico raciocínio prevalece para PIS e COFINS, caso a minha empresa adote PIS e COFINS no regime recuperável, não cumulativo. Vimos aqui na aula anterior, reforçaremos a tese na aula de hoje, de que PIS e COFINS tem dois regimes, o recuperável e o não recuperável. Vamos ter que ver no problema qual é o regime. Se for o regime de recuperabilidade, o regime de não cumulatividade, PIS e COFINS têm tratamento semelhante ao do ICMS. Serão diminuídos, darão direito de crédito, não são sacrifícios para quem comprou. Se ao contrário forem cumulativos, não recuperáveis, não vou diminuir nada aqui, também não vou somar. Depois a gente vai evoluir com esse estudo. Então esses são os principais aspectos tributários. Se tivesse que somar alguma coisa ali, acrescentaria o imposto de importação, que assim como o IPI seria somado, é cobrado por fora e não é recuperável sob hipótese alguma. Porém vimos até no texto do CPC 16, né, que abatimentos, descontos e itens semelhantes devem ser abatidos. Então aquilo que eu chamo de deduções nas compras. Então é óbvio que se eu devolvi parte das compras, ou se eu obtive abatimento sobre as compras, ou se eu obtive um desconto comercial ou incondicional sobre as compras, isso diminui o meu sacrifício. E finalmente, como eu também já comentei, todos os gastos necessários à colocação do produto dentro da nossa empresa, nas condições pretendidas pela administração, devem ser incorporados ao custo, somados ao custo. Que gastos são esses, por exemplo? Frete, transporte do estoque até a minha empresa, seguro desse transporte, um eventual gasto com armazenagem, se é um produto, por exemplo, que veio do exterior e ainda não foi desembaraçado. Então, o resultado dessa conta, faria a transformação do que era a compra bruta para o que eu pretendo, a compra líquida, que é o valor de fato de resgate, de registro lá na conta estoque, e que vai então acabar influenciando diretamente no nosso CMV. Perfeito? Então vamos lá. Começando então a esmiuçar esse trabalho, vamos começar debatendo os aspectos tributários da coisa. Então o IPI sobre a compra. Lado bom da aula de hoje é que todas as associações tributárias que fizemos na aula anterior, quando a gente pensou em receita, nos serão úteis a partir de agora. Então a gente aprendeu na aula anterior que o IPI é um tributo cobrado por fora. Ele não está embutido no valor da operação. Quando o cara me vende produtos por 1.000 com IPI de 10%, ele está, na verdade, cobrando de mim 1.100. O IPI está fora dos 1.000. Então, por exemplo,
se uma empresa compra mercadorias para revenda no valor de R$1.000, com IPI de 20%, os R$200 de IPI não estão embutidos naqueles 1.000. Então, eu vou pagar 1.000 do produto mais 200 de IPI. O total da nota vai ser 1.200. Perceba, então, que o custo total sofrido pela empresa, que no caso para a gente seria a compra líquida, será 1.200. Embora a mercadoria em si, a compra bruta, tenha valor nominal 1.000. A compra bruta seria 1.000, mas o valor, o sacrifício que a minha empresa fez foi maior, foi 1.200. Então o IPI aumenta o meu sacrifício na empresa comercial, já que cobrado por fora, ele não é recuperável em empresas comerciais. Então, o registro que a empresa faria seria esse aqui, né? Debitaria estoques não por 1.000, mas por 1.200, creditando a nossa conta corrente bancária em idêntico valor. Então, 1.200, 1.000 da compra, mais 200 do glorioso IPI. Tá certo? Muito bom. Lembre-se, então, que o IPI é um imposto não cumulativo, portanto, recuperável, e tem característica de recuperabilidade. Porém, estamos tratando de empresa comercial, que por não ser contribuinte de direito de IPI, um comércio não manufatura produto, portanto, jamais terá IPI a recolher. Se o cara não tem IPI a recolher, nunca haveria hipótese de ele se recuperar daquele IPI que ele pagou na compra indiretamente. Então, o IPI não é recuperável para empresas comerciais. E então, é como eu disse, cobrado por fora e não pode ser recuperado, apresenta como um sacrifício adicional, tem que ser somado. Cláudio, se fosse uma empresa industrial, se estivéssemos falando em empresas industriais, existem questões que abordam esse enfoque. O IPI, assim como o ICMS, por exemplo, também seria recuperável. Então, os 200 que eu paguei a mais em relação ao valor nominal da compra, me dariam direito de crédito. Se fosse uma indústria comprando de outra indústria, né? A indústria que comprou também vai manufaturar. Ela, quando vender, terá IPI a recolher, e então terá a oportunidade de se compensar do IPI pago na compra do insumo de base. Percebe? Muito bom. Então, nessa hipótese, o cara pagou 200 a mais, mas vai se recuperar daqueles 200. Então, qual é o sacrifício do cara? Os 1.000 mesmo. Então, gente, mesmo que o IPI fosse recuperável, ele não reduziria a compra bruta. Como veremos, acontece com o ICMS, com o PIS e a COFINS. Uma vez que ele não está incluído na compra bruta, ele é cobrado por fora. E, portanto, de lá não pode ser retirado. Ah, Cláudio, o IPI é recuperável, então ele me dá direito de crédito, ele diminui meu sacrifício. Não, isso é verdade para o ICMS, para o PIS e para a COFINS, que estão embutidos dentro do valor da compra bruta. Está dentro da compra bruta, mas me dá direito de crédito, eu posso tirar. Agora o IPI não, o IPI foi pago por fora. Se eu não puder recuperar, é sacrifício adicional. Se eu puder recuperar, eu volto àquele meu sacrifício original, mas não diminui o meu sacrifício para menos de 1.000 sob hipótese alguma. Percebe? Vamos agora falar do imposto de importação, o nosso queridíssimo II. Então, o II na compra. Vamos imaginar que eu compre um estoque importado de fora do país. Caso a mercadoria seja adquirida no exterior, a entidade compradora arcará ainda com o imposto de importação, nosso glorioso II. O II, meu povo, não apresenta características de não cumulatividade. Ele não pode, sob hipótese alguma, ser recuperável. Lembro, tributos que podem ser recuperáveis dependendo do contexto: ICMS, IPI, PIS e COFINS. Os demais, nunca. Né? Então, o imposto de importação nunca será recuperável. E ele vai integrar o custo de aquisição, porque ele também é cobrado por fora, assim como o IPI. Vai ser, portanto, somado ao valor da compra bruta. Então, algo que eu pago por fora. O imposto de importação é um sacrifício adicional, não estava incluído no valor da compra. E não me dá direito de crédito sob hipótese alguma, só pode ser um sacrifício adicional. Imagine então você que eu compre um estoque importado por um valor já convertido de R$10.000, com um imposto de importação de 20%. Então o total que a minha empresa vai pagar será 12.000. 10.000 do produto mais 2.000 do imposto de importação.
pagou 2.000 a mais. E esses 2.000 a mais não me dão, sob hipótese alguma, direito de crédito, logo eles são um sacrifício adicional. Logo, eu vou registrar no meu estoque pelo valor, contemplando a inclusão do imposto de importação. Então, debito estoque, credito bancos. São 12.000, 10.000 do produto em si, compra nominal, compra bruta, e 2.000 do imposto de importação. Perceba a semelhança de tratamento entre o IPI e o imposto de importação, senhores, senhoras e senhoritas. Maravilha? Todos juntos? Então vamos lá, vamos em frente. Hora de pensar em ICMS, PIS e COFINS a recuperar. Tratamento exatamente diverso, diametralmente oposto ao do IPI e ao do imposto de importação. Por quê? Como veremos, se o IPI e o II, numa empresa comercial, são cobrados por fora e não são recuperáveis, representando então sacrifícios extras, sacrifícios adicionais, ICMS, PIS e COFINS são cobrados por dentro e podem ser recuperados. Então, se eu paguei algo dentro dos 1.000, não paguei além, paguei dentro daqueles 1.000 da compra bruta, mas dentro daquilo tem um valor que me dá direito a crédito, aquilo para mim não é sacrifício, eu vou recuperar aquilo. Então, meu sacrifício ele é menor. Então, como veremos, se o IPI e o II nós somamos a compra bruta, o ICMS e um eventual PIS ou COFINS a recuperar serão diminuídos. Então, olha lá. O ICMS é, por definição, um tributo não cumulativo, recuperável, para empresas comerciais na compra de estoque. Sendo recuperável, não integrará o custo efetivo da mercadoria adquirida. Né? Como eu disse, paguei 1.000. Dentro desses 1.000 tinha 150 de ICMS. Né? Esses 150 eu me recupero. O meu custo, na verdade, então, são os outros 850. Chegamos até a fazer essa dinâmica aqui na nossa aula anterior, quando falamos em estudo da receita de vendas. Em alguns momentos eu tive que fazer compra com ICMS e demonstrei para você que o valor registrado da conta de estoque não foi o valor bruto da compra, 1.000, mas o valor já líquido do ICMS, o valor de 850, por exemplo. Sendo, portanto, um tributo cobrado por dentro, se não vai compor a compra líquida, ele vai ser excluído da compra bruta. Então, gente, quando a gente pensa aqui em ICMS a recuperar, que tem que ser excluído da compra bruta, isso pode envolver numa questão a necessidade de calcular esse ICMS. Muitas vezes, a banca vai dar o ICMS pronto, calculado. O ICMS é tanto, seu trabalho é só saber que tem que tirar ele da compra bruta para chegar à compra líquida. Em outras tantas vezes, pode acontecer do cara te exigir o cálculo do ICMS. E para calcular o ICMS, lembre-se de todos os dispositivos que vimos na nossa aula anterior. Né? Então, olha aqui, ó. Lembra de todos os dispositivos a respeito do cálculo do ICMS sobre vendas. Ou seja, inclusão ou não do IPI na base de cálculo do ICMS. O fato do IPI integrar a base de cálculo do ICMS quando o produto for destinado ao uso ou ao consumo. E não integrar se o destino do produto no comprador for estoque ou matéria-prima. Perfeito? E que a regra é não integrar. Inclusão ou não de frete e seguro na base do ICMS. Então vimos que frete e seguro, em regra, não integram, mas podem integrar caso o transporte da mercadoria tenha sido feito por uma transportadora. É isso? Muito bem. Vimos também que devoluções diminuem a base de cálculo do ICMS, abatimentos não diminuem, descontos incondicionais obtidos diminuem a base de cálculo do ICMS, os condicionais não diminuem. Então, tudo aquilo que nós vimos sob o prisma do ICMS a recolher, na aula sobre quem vendeu, aplica-se ao ICMS também a recuperar, no caso da compra. Então, deve também ser aplicado ao cálculo do ICMS sobre compra, já que o ICMS incorrido por quem vende é o mesmo recuperável por quem compra. Tá? Então, se tiver que calcular o ICMS na questão, lembre-se de tudo que vimos na nossa aula anterior. Quando ao caso específico de PIS e COFINS, invoco também conhecimentos de nossa aula anterior. PIS, Lei 10.637 de 2002. COFINS,
Lei 10.833 de 2003, trazem então para nós duas formas, duas possibilidades de tributação para PIS e COFINS. O regime cumulativo, onde tais tributos não são recuperáveis, não devem ser tratados como direitos, não dão direito a crédito, não vai surgir a conta PIS a recuperar, COFINS a recuperar, ocasião então que esses valores não serão excluídos da compra bruta para chegar à compra líquida, repito, não há direito de crédito. E a outra possibilidade, o regime não cumulativo, o regime recuperável, onde ao contrário, tais valores serão recuperáveis em um tratamento muito semelhante ao do ICMS. Então, nesse caso, sim, vão surgir PIS e COFINS a recuperar, pagos indiretamente dentro da compra, mas que não serão sacrifícios para o comprador, na medida que o comprador poderá aproveitar esse valor como crédito quando tiver PIS ou COFINS a recolher. Também disse na aula passada, só lembrando, para saber, na questão da prova, se PIS e COFINS são recuperáveis ou não, mire primeiro, podemos encontrar na informação de maneira direta. Tá certo? O enunciado vai dizer PIS e COFINS recuperável ou PIS e COFINS não recuperável. Se não disser, tenta pelo regime tributário do imposto de renda. Também disse na aula passada. Empresas optantes pelo lucro real, aquela metodologia mais complexa de apuração do imposto de renda, exigida pelo governo federal de empresas de maior porte ou de alguns segmentos de mais forte controle estatal. Então, empresas optantes no IR pelo lucro real podem utilizar o regime recuperável, o regime não cumulativo. As optantes pelo lucro presumido, metodologia de apuração mais simples, não podem usar a recuperabilidade, vão usar o regime cumulativo. PIS e COFINS não são recuperáveis. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, eu disse, já via Carlos Chagas fazer isso, te obrigar a diferenciar pelas alíquotas. Então, no cumulativo, PIS 0,65% e COFINS 3%. No regime não cumulativo, recuperável, PIS 1,65%, COFINS 7,6%, meu amigo e minha amiga. Perfeito? Então, gente, para ilustrar a nossa discussão aqui sobre a recuperabilidade de ICMS, PIS e COFINS, olha só. Imagine você uma aquisição de estoques por R$1.000. Portanto, o produto que eu estou comprando vale nominalmente R$1.000. Então, a compra bruta é 1.000. Existe um ICMS de 15%, 150. Um PIS, digamos, de 1,5%. Aqui eu estou usando alíquotas fictícias para poder facilitar o cálculo. 1,5%, ou seja, R$15. E COFINS de 7,5%, ou seja, R$75. Se esses valores embutidos na transação, né, se os valores embutidos na transação, pagos a título desses tributos, são recuperáveis pela empresa, o custo efetivo, a compra líquida para a empresa foi. Então, qual é o real sacrifício que a minha empresa teve, já que esses valores que vimos aqui me dão direito de crédito? Então, 1.000 era a compra bruta, mas desses 1.000, 150 eu recupero a título de ICMS, 15 a título de PIS, 75 a título de COFINS. Então, na verdade, qual é o meu sacrifício real? 760. 760 é a minha compra líquida. É esse o valor que vai à conta estoques. Maravilha? Então, perceba nitidamente ICMS, PIS e COFINS diminuindo a compra bruta para chegarmos à compra líquida. Então, olha aqui a minha metodologia de registro. Eu paguei R$1.000, concorda? Ao pagar R$1.000, eu creditei a conta corrente bancária nesse mesmo valor. Porém, desses 1.000 que paguei, 150 eu recupero no ICMS, 75 na COFINS e 15 no PIS. Quanto é que falta, então, debitar? 760. Esse é o meu real sacrifício. Esse é o valor que vai para a conta estoque. Essa é a minha compra líquida. Certo? Agora, se ao contrário, os valores embutidos na transação pagos a título de PIS e COFINS não fossem recuperáveis, qual seria a minha compra líquida? 1.000 do produto, compra bruta, menos apenas o ICMS, que me daria direito de crédito. Esse sempre vai dar na compra de estoque, né?
mas o PIS e a COFINS pago dentro dos 1.000, eu não me recuperaria. Então, qual seria o meu sacrifício real? Qual seria a minha compra líquida? 850. E aí, o meu registro seria mais simples. Pagou 1.000, dos 1.000, 150 eu me recupero, logo meu sacrifício, minha compra líquida é 850. Perfeito? Então, gente, resumo dos ovos com relação a aspectos tributários. Em uma empresa comercial, pelo menos. IPI e imposto de importação somam-se à compra bruta. ICMS diminui. E PIS e COFINS, se no regime recuperável, não cumulativo, também diminuem a compra bruta para chegar à compra líquida. Se no regime não recuperável, cumulativo, não provocam efeito algum. Não devo diminuí-los. Tampouco somá-los. Ok? Então a questão tributária se deslinda dessa maneira. Deduções de compras. Então agora é a hora de perceber que assim como quem vendeu pode ter devolução de vendas, abatimento sobre vendas, descontos comerciais ou incondicionais concedidos na venda. Tudo isso que para o vendedor é um sacrifício, é uma despesa, que nós chamamos de dedução da receita bruta, para o comprador ao contrário. Né? Se houve devolução de vendas, o comprador tem devolução de compras. Tem abatimento sobre compras. Né? E tem descontos incondicionais ou comerciais, não mais concedidos, mas obtidos pela nossa empresa. Tá certo? Tudo isso vai diminuir o nosso sacrifício. Como veremos, todas as deduções, o próprio nome indica, devem ser deduzidas, abatidas, diminuídas da compra bruta, para chegarmos à compra líquida. Então, olha lá. Começamos pela devolução de compras. Já sabemos que a devolução acontece quando ocorre o retorno da mercadoria ao vendedor por estar em desacordo com o pedido. O cara entregou para você tão estragado, tão atrasado, tão fora da especificação, você mandou voltar. Devolução de compras. Esse ato necessita do acompanhamento de uma nota fiscal. Sempre que a mercadoria for circular, até para a devolução, tem que circular com nota. Assim sendo, olha aqui, ó, havendo, portanto, a incidência do ICMS, caso o comprador seja contribuinte do tributo. Então, é aquele negócio, quando você compra a mercadoria, você tem ICMS a recuperar, ele te dá direito de crédito. Muito bem. Agora, se você manda devolver, e você é contribuinte do ICMS, você agora está provocando a circulação da mercadoria. Você está praticando o fazedor de ICMS. Você vai ter ICMS a recolher nessa devolução. Se você for, claro, contribuinte do ICMS. Ah, Cláudio, eu recebi aqui, mandei comprar uma televisão, veio diferente do que eu queria, mandei devolver, não paguei ICMS nenhum. Claro, você é pessoa física, você não é contribuinte do ICMS, não pode pagar. Agora, uma empresa que manda devolver, tem que pagar ICMS sim, ou diminuir o que teria ICMS a recuperar. Maravilha? Imaginemos então uma situação em que adquirimos 100 unidades de determinada mercadoria por R$1.000, havendo um ICMS de 15% na operação. Posteriormente, devolvemos 10 unidades, devolveremos então 10% da compra. Teríamos feito os seguintes lançamentos. Então, olha aqui, pela compra, aquisição de 100 mercadorias por R$1.000, com um ICMS de 15%. E logo depois, registramos a devolução de 10 unidades das mesmas mercadorias, com ICMS também de 15%. Houve a devolução, houve a circulação de mercadoria. Já sabemos, a devolução afeta o cálculo do ICMS. Tínhamos visto isso na aula passada. Então, quais são os lançamentos que faço? Começo, pela compra. Comprou mercadorias por 1.000, supondo compra à vista, creditou caixa ou bancos, dando saída dos recursos, pelo valor de 1.000. Mas do valor pago 1.000, o meu sacrifício não é integralmente 1.000, porque dentro dele tem 150 de ICMS, que é um tributo recuperável, não cumulativo. Me dá direito de crédito contra o Estado. Consequentemente, o meu sacrifício real, a minha compra líquida, seria 850. Confere? Tranquilo? Molezinha, já tínhamos feito esse lançamento. Agora, Cláudio, quando acontece a devolução, eu devolvi 10% da mercadoria, o cara tem que devolver 10% do dinheiro.
Lembra que a gente viu esse lançamento também na aula anterior? Lembra que o cara devolvia lá os R$100, acreditava lá na conta dele 100 e reconhecia uma despesa, devolução de vendas? Pois é, aqui eu vou receber esse dinheiro de volta. Eu mandei devolver, o cara me devolveu o dinheiro. Maravilha, 100. Mas acontece o seguinte, eu que tinha 850 no meu estoque, mandei devolver, não tenho mais disso tudo. Tenho que diminuir o saldo dessa conta acreditando-a. Enquanto 10% do seu valor, 85. E os outros 15, Cláudio, são o ICMS. É como eu te falei, né? Você que é contribuinte do ICMS e que fez agora a mercadoria circular, ao mandá-la de volta ao vendedor, você passa a ter o ICMS a recolher. Confere? Então perceba claramente aqui, gente, olha, na conta estoques, o efeito diminutivo da devolução de compras em relação ao valor registrado inicialmente. Note então claramente como uma devolução de compras diminui o sacrifício final com a compra de mercadorias. Saímos então da devolução e chegamos ao abatimento sobre as compras. Então, quando acontece insatisfação do cliente com alguma característica do produto ou da entrega, o vendedor concede um abatimento ao comprador, a fim de evitar a devolução. Disse também na aula anterior que abatimento não é desconto, não se confunde com este, né? O abatimento ele é concedido pelo vendedor para evitar que aconteça a devolução. O cara entregou a mercadoria um pouco estragada, um pouco fora da especificação ou atrasado, e o vendedor e o comprador ameaçou devolver. Aí você falou assim, não devolve não, te dou um abatimento. Então o cara lá te deu um abatimento sobre vendas, teve um sacrifício, uma despesa, e você ao contrário, tem um ganho aqui, né? Você tem um abatimento sobre compras, reduzindo o seu sacrifício. Desconto não. Desconto não está atrelado a uma não devolução. Desconto é mera liberalidade de quem vendeu. Então, gente, note, como já havíamos visto também em nossa aula anterior, que o abatimento ele é concedido justamente para evitar a devolução. E não havendo devolução, não há circulação de mercadorias. Portanto, não cabe falar em efeitos de ICMS em abatimento. Não cabia para quem vendeu, não cabe também para quem comprou. Não é isso? Então, não há ICMS no abatimento, visto que a mercadoria não circula. Portanto, caso seja concedido um abatimento de R$10 em um produto com preço 100, teremos o seguinte lançamento. Aqui, ó. Eu vou debitar a conta compras. A conta compras, gente, é uma conta transitória, tá certo? Uma conta de resultado transitória que faz o papel da conta estoques. Né? Eu podia registrar na conta estoques também e depois baixar o abatimento de lá. A gente utiliza também a conta compras nesse sentido. Então eu teria registrado na conta compras o valor de 100, mas na verdade eu paguei apenas 90, porque eu obtive um abatimento de 10. Então eu vou creditar a conta abatimento sobre compras no valor de 10. Percebe? Muito bem. Essa conta de abatimento sobre compras também é uma conta de resultado credora, ou seja, com natureza de receita. Quando chegar no final do período, né, eu que tinha uma compra bruta registrada de 100, quando chegar no final do período, eu vou encerrar o saldo dessa conta aqui, ó, abatimento sobre compras, contra a conta compras. E aí o saldo que restar, aqui ó, 90, é a compra líquida. Percebeu? Pois é. Então fica muito claro que o abatimento sobre a compra, o abatimento obtido na compra de mercadorias, tem efeito de reduzir, de diminuir o meu sacrifício. Correto? Muito legal. Então vamos lá. Descontos incondicionais ou comerciais obtidos pela minha companhia. Então, começo dizendo, desconto, não se confunde com abatimento, né? Abatimento para evitar devolução, desconto é liberalidade do vendedor. O cara dá se ele quiser, não tem nada a ver com o cara devolver ou não, né? Então vamos invocar aqui uma discussão sobre descontos, mais uma vez frisando o que já havíamos visto na aula anterior, na aula a respeito da receita de vendas. Existe aqui uma diferenciação
entre dois tipos de desconto. O desconto incondicional ou comercial, agora obtido pela minha empresa, e o desconto condicional ou financeiro, obtido. Né? E veremos que somente o primeiro, somente o desconto incondicional ou comercial obtido pela minha empresa, vai ser considerado uma redução da compra bruta. Né? Conclusão final será de que o desconto financeiro obtido ele é uma receita financeira, está em outro momento, em outra situação, em minha apuração de resultado. Então, olha aqui. Conforme vimos no estudo das receitas, são os descontos incondicionais aqueles concedidos pelo vendedor e, portanto, obtidos pelo comprador no ato da venda, sem haver qualquer contraprestação a ser cumprida por parte do comprador, sem haver qualquer condição a ser implementada pelo comprador para fazer jus àquele desconto. Daí ele ser chamado de incondicional. Né? É um desconto que consta direto na nota fiscal. A sua nota de compra já vem menor, já vem diminuída por aquele desconto. Assim, se o preço do produto nominal, bruto, compra bruta, é R$100 e for concedido um desconto incondicional de 10%, teremos o seguinte lançamento do ponto de vista do comprador. Já conhecemos a situação pelo ponto de vista de quem vende, na aula anterior, ao falar de desconto concedido, dedução da receita bruta. E agora, para quem compra? Então, metodologia muito parecida com aquela vista para o abatimento. Então, o efeito acaba sendo o mesmo. Portanto, o lançamento muito próximo. Muda apenas a conta para diferenciar uma coisa de outra. Então, eu vou continuar usando essa conta transitória, denominada compras. Então, ela vai entrar aqui pela compra bruta. Só que, na verdade, eu paguei 90. Por quê? Porque eu obtive um desconto, né? Descontos incondicionais obtidos. Então, ó, perceba ali a natureza credora, a natureza de receita daquilo ali, no valor de 10. Então, eu tinha uma compra bruta de 100. Quando chegar ao final do período e eu quiser apurar a compra líquida, o que eu faço? Eu encerro o saldo da conta de descontos incondicionais obtidos contra a conta compras. E ao apurar o saldo dela, o que vai restar? 90, que nada mais é do que a compra líquida. Não é isso? Então, ninguém pode duvidar que devoluções, abatimentos ou descontos incondicionais obtidos pela minha empresa reduzem o nosso sacrifício. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60 você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lacconcurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus.